Irmãos e irmãs, que a paz do Senhor seja derramada agora sobre as suas vidas. Que Deus, Ele chegue com poder e misericórdia sobre você que está me ouvindo agora, para que você possa receber do Senhor esta palavra. Este canal Despertar com Cristo, ele tem uma única finalidade: aproximar você do Criador. Trazer em você a memória aquilo que lhe traga esperança. O Senhor é a nossa esperança. Ele é a nossa bandeira. Ele tem as marcas da cruz. E ele se permitiu morrer na cruz por você. Olhe como você é valioso. Olhe como você é valiosa. Por você e por mim. Eu sou muito grata a Jesus pelas marcas que ele traz no corpo dele, as marcas da cruz. As mãos de Jesus estão furadas. Os pés de Jesus estão furados. O seu lado foi transpassado. Há uma cicatriz, há uma marca. A marca do amor de Deus por nós, por você e por mim. Ele morreu na cruz por nós. Porque o preço do pecado é a morte. E ele não quis que você tivesse morte eterna, que eu tivesse morte eterna. O Senhor não quis, não permitiu que a sua imagem e semelhança tivesse morte eterna. Por causa do pecado. O pecado que reinava no coração do homem, antes de conhecer a verdade. Então, as marcas de Jesus, elas são valiosíssimas. Vamos respeitar as marcas de Cristo. Quando ele voltar para levar a sua igreja, ele vai vir com aquelas marcas. Nós vamos ver. Como ele mostrou a Tomé. Porque Tomé disse que só acreditaria que Jesus tinha ressuscitado se visse e tocasse nas chagas, nas marcas da cruz. E aí Jesus voltou àquele lugar e chamou Tomé e pediu que ele tocasse nas suas chagas. E Tomé tocou nas suas chagas e ele disse: feliz daquele que não precisar ver e tocar nas minhas chagas para crer que eu vim ao mundo para salvá-los. Somos nós os felizes, os que cremos que Jesus morreu por nós e ressuscitou no terceiro dia. E após 40 dias que ele passou aqui na terra, ele subiu aos céus e está sentado à direita do Pai, Todo-Poderoso. E ele virá, ele disse. Mas esse tempo que nós estamos aqui sem Jesus, ele não nos deixou órfãos. Ele deixou o seu Espírito, que é santo, sobre nós, aqui na terra. Nós não estamos sozinhos. O mundo não conhece, porque não vê. O mundo só acredita naquilo que ele toca. Infelizmente, é limitado. O homem que não tem Deus é muito limitado. Ele só consegue acreditar naquilo que ele toca. Mas nós que já conhecemos a verdade, devemos orar por esse mundo que não conhece a verdade. Devemos ter misericórdia e amor por esses que não conhecem a grande verdade.
que precisam conhecer, que precisam experimentar da presença do Espírito Santo de Deus. Então, nós somos soldados de Cristo. Nós devemos obedecer aquilo que o Senhor disse. Ide ao mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. A todos, sem exceção. E aquele que receber a palavra de Deus deixará de ser uma simples criatura de Deus e passará a ser chamado filho de Deus. Olha que coisa tremenda, que coisa maravilhosa, as marcas de Jesus. Se não fossem as marcas de Jesus, se Jesus não tivesse se entregado na cruz por nós, o que seríamos? Onde estaríamos hoje? As marcas de Jesus. Quando eu orei, perguntando ao Senhor o que eu ia falar hoje, qual a palavra que deveria ser ministrada hoje. E Ele colocou as marcas de Cristo. E aí eu procurei na palavra de Deus, aonde falava das marcas de Jesus, as marcas de Cristo. E encontrei uma versão interessante aqui, uma menção dessa palavra feita por Paulo. Paulo, na carta que ele mandou para os Gálatas. Aqui é Gálatas 6. Eu vou ler a partir do versículo 11, do 11 ao 17. Conselhos finais e saudações, ele está fazendo. Vejam com que letras grandes escrevi a vocês do próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar. Porque havia uma discussão entre a necessidade do homem circuncidar quando aceitasse Jesus ou não. Então, o que Paulo disse? O que Paulo quer dizer aqui é que, independente do homem ser circuncidado ou não circuncidado, o que Deus quer mesmo é a transformação, é o arrependimento do pecado e é se transformar numa nova criatura. Então, ele explica que aqueles que ostentam, os que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar. E agem assim somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo os que se deixam circuncidar guardam a lei, mas querem apenas que vocês se submetam à circuncisão para que eles possam se gloriar na carne de vocês. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim. E eu estou crucificado para o mundo, Paulo disse. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão tem importância. Mas o que importa é que sejamos uma nova criatura. E a todos os que andarem em conformidade com esta regra, andando conforme ser transformado, se arrepender dos seus pecados e se transformar numa nova criatura, paz e misericórdia sejam sobre vocês e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, aqui é no versículo 17, ninguém me moleste, ninguém venha cobrar nada de mim, Paulo diz, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Aqui Paulo fala das marcas, mas as marcas que Jesus traz no corpo dele eram as marcas dos açoites. Ele foi por inúmeras vezes
açoitado, humilhado, espancado, porque declarava que Jesus Cristo é o Filho de Deus e morreu na cruz por eles, pagou o preço do pecado, que Jesus é o Cristo, é o sacrifício vivo, o Cordeiro Santo de Deus. E quando ele declarava isso, ele era açoitado e preso. Então, no corpo dele, tinha as marcas de Cristo. E em nós? E em mim? E em você que está me ouvindo? Tem a marca de Cristo? Alguma coisa em você ficou marcado pela experiência de você ter falado do Senhor e alguém tenha ofendido você, tenha zombado de você, tenha deixado uma marca de humilhação, de rejeição, porque você falou em Cristo? Você tem essa marca? Se você não tem, trate de obtê-las. Como? Vá falar de Deus para as pessoas. Muitos vão receber aquela palavra e vão se transformar filhos de Deus através da sua palavra e principalmente do seu testemunho de vida. Porque não adianta você falar, como os fariseus falavam, o que Deus queria, Deus Pai queria que eles fizessem, mas eles não faziam. Eles colocavam coisas pesadas para o povo fazer, mas eles não faziam, não obedeciam. Mas Jesus não. Jesus, ele fazia, ele dava o exemplo. Aí quando ele dava o exemplo, ele já estava dizendo como era para você fazer. Ele disse: sede meus imitadores. Faça o que Jesus fez. Ande conforme os planos de Deus. Todos nós temos uma missão, irmãos, aqui na terra. Todos nós. Nós não estamos por acaso aqui na terra. Nós estamos porque Deus nos permitiu estar aqui na terra. O autor da vida, ele é o dono de nossas vidas. Por isso que quando ele quiser, ele vai recolher essa vida aqui. Porque é dele. Essa história de dizer, mas na Bíblia Deus matou um monte de gente. Que é isso? Na Bíblia, Deus deu muita vida para muita gente. E no momento certo, ele recolheu essa vida. Cumprida a sua missão, o que você vai ficar fazendo aqui? Perde o sentido você permanecer aqui. Corre até o risco de, enquanto você está aqui, que não fica mesmo, sem a vontade de Deus é impossível, porque na hora que Deus chama, na hora que ele leva o teu fôlego de volta, você vai ter que morar com ele lá. E graças a Deus por isso, Deus é perfeito. Mas então, irmãos, você tem a marca de Cristo? Paulo tinha marcas físicas. Ele foi açoitado e no final dos tempos, a igreja do Senhor vai ser perseguida a este ponto. Eu estou dizendo para vocês que já está acontecendo em alguns países. Se você confessar, eu não consegui ver um vídeo que mandaram para mim, porque uma menina, ela morreu assim, porque ela estava adorando a Deus, lendo a palavra escondido. E os soldados chegaram e levaram essa menina para o meio do povo e todo mundo estava concordando que aquela menina deveria morrer porque estava confessando Jesus, porque estava adorando ao nosso Criador. Eu não consegui ver o restante. Quando eu vi que a coisa estava complicada, que a menina realmente ia morrer, eu não vi. Mas muitos cristãos estão sendo executados nestes países perseguidores, comunistas, que não permitem que se confesse a sua fé em Deus. E se você falar, se você não negar, você é preso,
é açoitado e você é morto. Infelizmente, irmãos. Mas felizmente para eles, porque eles terão a marca de Cristo no corpo deles. Nós, aqui no Brasil, graças a Deus, ainda podemos falar. Ainda podemos, irmãos, ainda. Porque no andar da carruagem há um risco muito grande. Tem muita gente alienada, acreditando que o comunismo, apesar de negar ao nosso Senhor, está certo o comunismo, e aí muita gente vai nos perseguir, vai nos denunciar. Olha, aquela ali, ela diz que Jesus é o Filho de Deus. Ela fala em Deus. Ela fala em Deus, então vamos prendê-la. Infelizmente, isso vai acontecer. Eu não sei se eu vou alcançar esse extremo, porque eu já tenho 60 anos e o meu tempo ao Senhor pertence. O dono da minha vida é que sabe o dia que vai me recolher. Não sei se eu vou ver isso, mas eu sei que eu nunca vou negar o meu Senhor. Então, se acontecer que no Brasil eu não possa falar, eu vou continuar falando. E eu vou ser perseguida, e eu vou responder às leis deles, e eu vou ser presa, e vou talvez até ser condenada à morte. Aí no instante vai existir pena de morte no Brasil. Porque pena de morte não existe no Brasil. Já existiu há muitos anos atrás e viram o fracasso que era a pena de morte. Porque realmente é um fracasso você tirar a vida de alguém como uma forma de punir essa pessoa. Eu discordo plenamente, mas eu temo, irmãos, que volte a ter pena de morte no Brasil só para que a igreja do Senhor cale a boca, para que nós não venhamos a falar a verdade, e para que você amanhã possa ir para o inferno sem saber nem por que está indo, porque a verdade não pode ser falada. Satanás quer fechar a nossa boca, mas a igreja do Senhor, ao Senhor pertence. E tudo vai ser no tempo dele, da forma que Deus assim o permitiu. Então, irmãos, será que nós temos a marca de Cristo? Ou será que nós estamos bem acomodados ao ponto de não termos sido magoados por ninguém? Ora, se uma pessoa no seu trabalho é descrente, nega a Deus, ou você ali não vai falar de Deus para ela, porque de repente ela vai insultar você, vai te rejeitar, vai te deixar uma marca, uma humilhação, vai expor você ao ridículo, vai apontar você numa roda de amigos, numa reunião de amigos no seu trabalho, ou na sua faculdade, ou na comunidade onde você mora. Ali tem alguém que não crê em Deus, algumas pessoas que não creem em Deus, e aí, olha, tá chegando o crentinho. Eu me lembro que o meu filho, ele sofreu esse tipo de perseguição quando ele estudava num colégio muito bom, colégio salesiano, aqui em Natal. E o professor, por pura ignorância, eu tenho até pena, tenho misericórdia mesmo desse professor, ele zombava dos alunos que fossem crentes. Então, quando meu filho entrava, ele dizia, chegou o crentinho, e todos sorriam, todos ficavam rindo do meu filho na sala de aula. E o meu filho ficava ali envergonhado, se sentindo rejeitado, diferente. Um adolescente ser diferente é terrível. E aconteceu isso na vida dele. E infelizmente, irmãos, com certeza, alguns ali, outros alunos, que confiavam em Deus, que conheciam a verdade, mas sorriram também para ficar igual aos outros. E ficou sem a marca. Ele que perdeu, ela que perdeu. A aluna que tenha visto aquilo e não tenha dito, alto lá, professor. Eu também sou crentinha. Eu também sou crentinha. Vai me rejeitar também? Pode me rejeitar. Eu quero essa rejeição. Eu quero levar a marca de Cristo em mim. Então, graças a Deus que hoje, aqui no Brasil,
nós não estamos sendo ainda marcados fisicamente por proferirmos a verdade da vida eterna. Mas eu não sei até quando que nós vamos poder falar. O Senhor sabe. Ele sabe até quando que nós poderemos falar abertamente, andar com a Bíblia, a palavra de Deus, a bússola, a palavra sagrada. Podemos andar com ela. Podemos. Ai, aquele é um crente que anda com a Bíblia debaixo do braço. Eita, que elogio, vocês não fazem ideia. Eita, aquele é um que vai ter uma vida eterna com Cristo no céu. Receberá a coroa da salvação. Eita, que coisa boa. Olha, aquela ali vive falando em Deus. Vive falando em Deus. Uma vez eu estava numa repartição pública, estava trabalhando, era na Sejuc. Então, eu estava ali trabalhando e eu tinha uma grande responsabilidade no setor de convênios. E eu estava muito preocupada ali porque eu precisava de concluir um processo e o sistema não permitia. E era um sufoco muito grande, o sistema altamente complicado e sempre ele emperrando. E trabalhar com sistema, quem trabalha com sistema sabe como é difícil. Quando ele dá problema, é um Deus nos acuda. E você tendo prazo. Então, eu estava muito angustiada, muito preocupada, e eu mandava as informações e não chegavam. Mandava e não chegavam. Aí, o que foi que eu fiz? Peguei pelo e-mail, eu quis passar por cima do sistema, já que no sistema não ia, então eu quis, de alguma forma, fazer e mandar pelo e-mail. Para chegar ali naquela pessoa em Brasília, porque era um dinheiro, era um recurso federal que ia voltar, já tinha vindo, ia voltar se não fosse concluído naquele tempo. E me colocaram no setor justamente quando estava tudo atrasado. Foi muito difícil, foi um desafio muito grande, mas eu sempre, o Senhor, e as dificuldades caindo por terra, e saindo, e tudo, chega, tinha gente que ficava, como é que é isso? Menino, já faz tanto tempo que fulaninho tentava isso, e não conseguia. Eu digo, foi Deus. Eu explicava, foi Deus. A pessoa, uns ficavam assim, outros, muito bem, é verdade. Então, quem pensasse o que quisesse pensar, eu disse a verdade, foi Deus, porque era Deus quem fazia. Então, ali no e-mail, eu tinha que mandar para uma pessoa muito importante em Brasília, que essa pessoa era responsável por isso lá e que ia pegar esse dinheiro de volta, e aqui nós íamos perder a oportunidade de fazer aquilo que tinha que ser feito com aquele dinheiro. E aí, o que foi que eu fiz, irmãos? Eu mandei, eu já tinha tentado 1000 vezes e o e-mail emperrava. O sistema era uma coisa tão séria, era uma coisa tão difícil, e para emperrar mais, eu acho que o adversário colocando ali impedimentos, que até o telefone, tive que usar o meu celular para poder ter contato com essa pessoa de lá, porque não tinha como conseguir nem pelos telefones que deu problema, deu pane. Nos telefones que, inclusive, depois descobri que o pane foi porque não pagaram. Não pagaram, aí deu o pane do corte. Mas, vejam bem, irmãos, a ação de Deus. Então, eu mandei no e-mail, a única forma que conseguiu ir no e-mail foi quando eu salvei o e-mail dizendo, Deus é fiel. Aí, quando eu mandei, prestou, o negócio deu certo, chegou lá. Quando chegou, algumas pessoas que trabalhavam nesse mesmo setor que eu trabalhava, olhe, uma dessas pessoas, ela se manifestou. Elas, como é que a senhora manda Deus é fiel, a senhora não sabe nem se a senhora está ofendendo esse homem, porque se esse homem não acreditar em Deus, a senhora não está respeitando ele, porque a senhora colocou Deus é fiel, ainda disse assim. Eu disse, alto lá, eu sou a responsável por este setor e eu sei que o meu Redentor vive e que ele é fiel. Por isso que eu estou conseguindo fazer isso. Eu consegui enviar
Porque o meu Deus é fiel. Aqui é todo impedimento do mundo. Aqui é muito difícil trabalhar, é muito estressante. Agora você tem que entender uma coisa. Eu não tenho vergonha da minha fé. Algum problema? Porque que eu saiba, eu ainda tenho o direito de manifestar a minha confiança em Deus. E ela muito chateada ainda ficou, Deus é fiel, e digitando lá. E eu disse, olha aí, o adversário está incomodado, perturbando a moça. Porque não era ela, eu nem fiquei chateada com ela. Eu respondi a Satanás, que eu honro o meu Senhor. Eu tive esse aborrecimento e tudo, graças a Deus deu certo. Deu tudo certo, graças a Deus mesmo, porque ali não tinha mais como se resolver. E Deus é fiel. E essa marca ficou aqui. Da situação, da forma como ela me expôs, da forma que ela sorriu, ridicularizando, da forma que ela foi usada, coitada, pelo que me odeia. Porque ela não me odeia, ela nem me conhecia direito. Eu estava ali há pouquíssimo tempo. Eu fui apagar fogo lá e depois pedi para voltar para a secretaria que eu trabalhava. Então, ela não sabia, não foi a menina, eu não estou chateada com a menina. De jeito nenhum. Que Deus a abençoe, que um dia ela seja desperta. Ela acorde para a vida, que ela não entendeu ainda. Se ela ainda está nessa preocupada de não magoar ninguém, falar em Deus, eu confesso o meu Senhor e Salvador. Eu quero trazer comigo a marca de Cristo. E não é fácil, irmãos. É doloroso. Claro que você, quando vai falar de Cristo, você vai se expor. Você vai correr um grande risco de ter a marca de Cristo em você. Marca de humilhação, de rejeição, de perseguição. Feliz daquele que durante a sua jornada aqui na terra consegue a honra de ter a marca de Cristo. Aí fica todo mundo querendo se tatuar, fazer uma marquinha aqui, um nome aqui, um negócio aqui, uma florzinha ali. Isso é exterior. Tenha em você, mesmo que você goste de tatuagem, não tenho nada contra. Porque você não está ofendendo a Deus porque você está fazendo uma tatuagem. Você está ofendendo o seu corpo, está dando a dor, mas você quer tanto que fique aquela florzinha ali, que você vai e faz aquela florzinha ali, fique à vontade. Não é isso que eu estou falando. Olha o que Paulo diz aqui. Não é o fato de você ser circuncidado ou não. Não é o fato de você ter uma marca física em você, dizendo que você é do Senhor, que vai te levar para o céu. Porque tem muita gente que está tatuado hoje que tem compromisso com Deus. Jovens que vivem trabalhando na obra do Senhor, salvando vidas, tirando as pessoas que estavam caminhando para o inferno e trazendo para a vida eterna, para a luz. Sai das trevas e vem para a luz. Muitos jovens todo tatuado, com aquela orelha aberta, de pendurado, com um negócio aqui, e fazendo, quando ele quer tirar, ele tira, costura, fica do mesmo jeito, entendeu? Isso aí, irmãos, essa coisa é você ter um tipo, aquela pessoa é crente porque não tem tatuagem, aquela outra, não existe isso para Deus. Deus quer saber se você se arrependeu do seu pecado e se você todos os dias foge dele. Se você todos os dias for um vitorioso, mais um dia que eu venci a tentação, eu não pequei contra o meu Senhor. Você pode estar todo tatuado fazendo isso. E você vai para a glória. E o inverso, irmãos, infelizmente a recíproca é verdadeira. Se você não tiver marca nenhuma, for aquela mulher que da cabeça aos pés, claro que a gente deve andar com o corpo decente. Não devemos nos expor, chegar na igreja seminua, porque aí ninguém consegue nem se concentrar
na palavra de Deus, porque está preocupada que aquela pessoa está ali se expondo. Os homens estão olhando, porque são homens, então não é por aí. Mas eu estou dizendo, aquelas pessoas, aquele homem que chega de terno, tudo arrumado, na igreja, que uma vez até um falou para mim, irmã, você usa brinco? Você usa brinco, irmã? Eu não sei. Você sabe que você usa brinco? E depois, irmãos, eu soube que esse irmão estava com o cuidado maior do mundo no meu brinco. Ele adulterava. E ele saiu da igreja por causa disso. No lugar dele se arrepender daquilo que ele fez, desculpe, irmãos, mas continua. Deu uma parada no vídeo. Por isso que eu parei. Mas eu não vou deixar de dizer aquilo que Deus quer que diga. Então, esse irmão se afastou, porque ele era muito preocupado com a parte exterior. Se você trazia alguma marca aqui de que você é vaidosa, quer ficar arrumadinha para o seu esposo, aí você já estava ali para ele, já estava faltando uma coisa no céu, você não entrava, a não ser que deixasse os brincos lá na terra. E aí, irmãos, é como Paulo disse, Deus, ele quer o teu interior, ele quer salvar você. Então, se você está todo arrumado, todo travestido de crente, mas você só está na igreja para dar uma satisfação a alguém, quando você sai da igreja, você não dá o bom exemplo, quando você está entre quatro paredes, você não é um servo fiel a Deus, então mesmo você todo de paletó, todo arrumado, aquele terno bonito, aquilo tudo, mas o Senhor vai dizer, não te conheço. Ele vai dizer, Senhor, Senhor, eu estive na igreja, eu fiz isso, fiz aquilo outro, mas o coração dele não fez. Ele fez para os outros verem. Então o Senhor diz, não te conheço, afasta de mim. Então, esse é o outro extremo que eu estou dizendo, a pessoa que por fora parece alguém que ama a Deus, mas por dentro guarda coisas do mal, uns pecados que são de estimação, que não quer deixar de jeito nenhum aquele pecado, e ele vai te levar todo travestido de crente para o inferno. Porque a verdade Deus conhece, ele sonda o teu interior. Ele sonda o teu interior. Então que sejamos moderados nisso. Moderados nisso. Não precisa por causa disso você chegar na igreja como que você vai para a praia. Meu pai já dizia isso, não tem a roupa da praia, não tem a roupa do cinema, então tem a roupa de você ir para a igreja. É verdade. Mas que dentro de você, você seja muito mais santo do que aquela roupa está parecendo, está demonstrando. Que dentro de você, muitas vezes, você está ali, você está numa situação que não pode nem se prostrar diante de Deus, se ajoelhar na igreja, porque tem algum problema de saúde, alguma coisa assim. Mas a sua alma está ali, derramada diante do Senhor. Você está prostrado diante do Senhor. Isso é que vale para Deus, é o teu espírito. Ele está voltado para o Senhor. Se você está no caminho certo, independente de você ter a tatuagem ou não. É o que Paulo diz aqui, independente de você ser circuncidado ou não. Porque todos os judeus, eles se circuncidavam. Tinha aquele momento que fazia aquilo com a criança. Circuncidava a criança. E aí os judeus queriam que aqueles gentios que Paulo trouxe para a vida, apresentou a vida eterna para eles através de Jesus Cristo, alguns judeus queriam que os gentios, fossem circuncidados. Quer dizer, a lei falava em circuncidar. Mas o que Paulo queria esclarecer era o que importava, era a transformação do homem. E não se ele estava fisicamente com aquela marca ou não.
É isso que ele diz aqui. Que o que deve mais longe, ele diz. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser uma nova criatura. Uma nova criatura. Aqui no capítulo 6 de Gálatas, eu estou lendo o versículo 15. Então, que você seja uma nova criatura, que você tenha a marca de Cristo, que é o que Paulo termina, ele conclui no 17 aqui, capítulo 6 de Gálatas 17. Quanto ao mais, ninguém me moleste, ou seja, não venha me reclamar quando eu digo que não precisa circuncidar, precisa ser transformado, ser uma nova criatura. Aí ele diz: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Foi isso que ele disse. Ele disse: eu já tenho. Ele era circuncidado, com certeza, Paulo, que Paulo era judeu. Mas ele disse: eu não vou cobrar isso dos gentios. Eu quero que eles sejam uma nova criatura. Que eles não pequem mais naquele pecado que eles iam, que eles parem. Deus quer transformação, o nascer de novo que Jesus falava. O nascer de novo, é isso que Deus quer. E quando você nascer de novo, com certeza você vai obedecer. E você vai ao mundo pregar o evangelho a toda criatura, no seu trabalho, nos seus estudos, na rua, na fila do banco, em qualquer lugar que você chegue, você vai obedecer, você vai falar de Deus. E com certeza você vai ter algumas marcas. Algumas pessoas vão te rejeitar, vão zombar de você, vão ridicularizar você. E você sinta a alegria em você ter a marca de Cristo. Porque você vai apresentar essa marca quando você chegar lá na glória. Quando você chegar, a sua marca vai ser vista por Jesus. E ele vai se alegrar em você, com a sua atitude. Que você saiu da sua situação cômoda e você foi falar de Deus para alguém. E com certeza, assim como Paulo teve suas marcas e disse muito satisfeito que estava com as marcas de Cristo, nós também teremos. Com certeza nós também teremos. E louvado seja Deus. Nós queremos ter a marca daquele que morreu por nós. Em nosso coração, em nossa mente, que Deus, na sua infinita misericórdia, abra os teus olhos espirituais para que você venha entender o que Deus quis falar para você hoje, através deste canal. Amém, irmãos? Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e seja presente em sua vida e que você tenha a marca de Cristo na sua jornada. Amém.